Na aula de hoje do curso de serralheiro, nós vamos mostrar e falar para vocês sobre os cortes. Quais os tipos de corte que você pode fazer para você poder fazer um quadro? Então daqui para frente vamos ter as aulas práticas para que você conheça melhor esse mundo, esse universo da serralheria. Então nessa aula eu vou mostrar quais os tipos de corte que você pode fazer para montar um quadro e eu vou ensinar para vocês quais os modelos mais utilizados e o que você pode fazer para ter uma qualidade melhor. Então fica ligado nessa aula que eu vou mostrar para vocês na prática, tanto para quem tem uma policorte como para quem não tem. Então vamos começar a aula. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os tipos de corte que você pode fazer para se montar um quadro. Então você tem vários tipos de corte, então eu vou mostrar todos aqui para vocês agora, para que você decida qual é o melhor meio que você pode utilizar para fazer o quadro que você precisar. Lembrando que essa aula de hoje vai te servir, nós vamos fazer um quadro pequeno, porém não importa o tamanho. Esse quadro vai ser pequeno exatamente por causa das filmagens, mas você pode fazer um portão de 7 metros por 2,40 metros, um basculante gigante. Você pode fazer também com o mesmo método. Independente do tamanho, o tipo de corte será o mesmo e aí você vai escolher aquilo que melhor vai te satisfazer no seu serviço, no seu projeto. Lembrando sempre, família, que tudo que você for fazer, busque a perfeição, busque fazer perfeito. Ninguém vai conseguir fazer perfeito, mas se você buscar a perfeição, o serviço vai ter um resultado bom. Se você buscar fazer um serviço mais ou menos, geralmente não vai ficar bom o serviço. Então, qualidade em primeiro lugar. Às vezes você pode pensar assim, como que eu vou tomar essa decisão, Fábio, sobre que corte fazer? Antes de mostrar os cortes para vocês, o que você tem que pensar? Você vai olhar os modelos aqui e você vai pensar, qual que fica melhor para o meu cliente? Nunca melhor para você que está executando. Sempre qual é o melhor para o cliente. Por quê? Quando você fizer um serviço e entregar, põe isso na cabeça para quem vai montar uma oficina ou para quem já vai começar pegando uns bicos. Quando você entregar um serviço, você tem que lembrar o seguinte, você está precisando de grana, ou está fazendo porque quer aumentar a renda familiar. Tá, você pegou essa grana. Você não pode entregar rápido para pegar grana rápido, isso já é errado. Esquece o dinheiro quando você for fazer o seu trabalho, esquece o dinheiro. Trabalhe porque gosta. Se caso você está assistindo esse vídeo e vai tentar fazer algum serviço e não gosta de serralheria, então não entre nesse ramo. Porque a melhor coisa do mundo é você trabalhar naquilo que você gosta. Então, quando você entregar o serviço, não existe propaganda melhor no mundo do que o boca a boca. Quando você entregar, o cliente olhar para o serviço e gostar, falar, esse serviço ficou bom, hein? Te pagar, o que vai acontecer? Ele tem cunhado, cunhada, primo, tio, familiares em geral, amigos. E se ele ficou satisfeito com você, tenta imaginar, ele está muito feliz com você. Quando ele olhar aquele serviço, o que ele vai fazer? Alguém fala assim, rapaz, eu estou precisando fazer uma porta. Cara, eu conheço um serralheiro bom, cara. O cara fez o serviço para mim, você tem que ver que serviço caprichado. Entenderam? Então capriche no serviço para que você seja aquele profissional indicado e não aquele que faz aquele serviço porco. Então, vamos lá e vamos agora para mostrar os tipos de corte que nós temos para fazer quadro. Então agora vamos falar sobre qual tipo de corte dá para você fazer na hora de fazer uma montagem de um quadro. Eu peguei um metalon, nós vamos fazer um quadro com metalon 20 por 20, quer dizer 20 milímetros por 20 milímetros na chapa 20. Eu comprei essa barra numa chapa mais fina exatamente para mostrar para vocês que não é tão difícil assim soldar se vocês tiverem cautela. Então eu vou mostrar agora no vídeo e vamos agora primeiro falar sobre os cortes. Por exemplo, você vai fazer um quadro, você vai tirar lá uma medida, por exemplo, 50 por 60. Então, se você quiser fazer uma montagem bem simples, seria essa. O metalon está cortado aqui, você vai soldar ele de topo aqui, vai encostar ele aqui, e vai soldar fazendo um quadro. Então o seu quadro vai ficar assim, porém vai ficar aberto aqui. Você vai soldar e vai ficar aparecendo esse furo. Se for algo muito simples que não tem problema ficar aberto aqui, tudo bem. Então na hora de montar o quadro, por exemplo, 50 por 60, lembre-se que aqui ele tem que estar, por exemplo, 60 e no 50 você vai ter que descontar os 2 centímetros dele. Então aqui você não cortaria uma peça com 50, cortaria com 46, porque 2 de cada lado, totalizando então 50. Bom,
Esse é o tipo mais simples que se tem para se fazer um quadro. Porém, não é algo de qualidade. Então, qual outro tipo se tem? Você pode fazer também esse tipo de corte, que é um corte que você vai encostar ele e ele já vai fechar, então você vai encostar ele praticamente de topo. Porém, olha o que vai acontecer, você já tem uma aba para você tampar um metalon. Aqui, ó. Esse é um dos cortes que algumas pessoas gostam de fazer, pois você vai soldar aqui, esquadrejar e depois de esquadrejado você vai soldar como se fosse uma tampa para o metalon. Então você tem esse tipo de corte que você vai riscar, fazer o corte tanto manual quanto na policorte, o que você tiver em mãos, lembrando de deixar uma aba. Por que essa aba? Para você tampar. Então, para quem quer fazer um serviço que dá um acabamento mais legal, então faz com a aba para poder tampar o metalon e não ficar aberto. Bom, qual é o outro tipo de corte que para mim é o melhor que tem? O 45 graus, que é esse corte aqui. Você vai chegar, vai colocar, soldar e já vai ficar pronto. A hora que você der acabamento praticamente não dá nem para ver a emenda se você caprichar, tá vendo? Olha que legal o corte 45. Esse aqui para mim, na minha opinião, é o melhor tipo de corte. E se você for fazer ele, é simples, um quadro de 50 por 60, você vai cortar duas peças de 50 e duas peças de 60, não precisa dar desconto nenhum, porque você vai estar utilizando a barra inteira aqui. E aí você vai colocar na policorte ou manualmente, vou mostrar para vocês agora, e fazer o corte zerando aqui na policorte, para que faça apenas o corte 45, como eu já ensinei aqui no canal, para você fazer esse tipo de corte, que é ótimo esse tipo de corte para você dar acabamento. Caso você queira fazer manual, vou mostrar para vocês agora. Para quem não tem uma policorte, você vai comprar um esquadro, seja um esquadro de qualidade. Você vai colocar aqui na quina, zerando aqui e você vai riscar. Então, essa base tem que estar bem apoiada aqui. Então você faz esse tipo de risco. Você vai virar e vai fazer do outro lado também. E pode cortar com uma esmerilhadeira. Lembrando que o disco, quando você for fazer esse tipo de corte, o disco tem que ser colocado do lado de cá, assim, ó. Nessa reta aqui, ó. O disco vai ter que pegar. Então, por quê? Porque o disco ele tem uma espessura. Se você colocar para o lado de dentro aqui, vai diminuir o tamanho da sua peça. Por isso que você zera nessa quina e faz o risco. O corte sempre do lado do material que vai ser eliminado, que no caso aqui é esse material aqui. Então você põe o disco sempre do risco para cá, nunca do risco para dentro, para não diminuir o tamanho da sua peça. Agora que vocês viram os tipos de corte que dá para ser feito para montar um quadro, se você tiver condição para comprar uma policorte, é bacana, porque a policorte você faz o gabarito, você corta 45 graus numa facilidade incrível. Se você está pegando agora esse curso e não viu ainda o vídeo que eu fiz para ensinar quem quer aprender a fazer um gabarito para policorte, para cortar 45 graus perfeitamente, clica aqui, ó, esse link aqui, ó. Você vai ver o vídeo ensinando a fazer um gabarito para sua policorte. Teve pessoas que me enviaram mensagem pedindo para mim vender o gabarito. Não dá para mim vender aquele gabarito porque não vai dar certo na sua policorte. Se ela tiver a base dela 1 milímetro ou 2 fora, já o meu gabarito não dá certo. Quando você montar o seu 45 graus, vai dar diferença. Então assiste esse vídeo do link que você vai aprender a fazer. Eu estou te ensinando, passando esse conhecimento para você montar o seu. E aí fazendo do jeito que eu ensino, vai ficar perfeito o corte na sua policorte. Então, na policorte, vocês já sabem que é fácil demais. Eu já mostrei aqui na aula sobre policorte. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esses tipos de corte com a esmerilhadeira. Então, vamos lá que eu vou mostrar na prática como fazer cada corte e os macetes que você tem para isso. Então, eu vou para o primeiro tipo de corte a se fazer no metalon. Isso independente do tipo de metalon que você está usando. Esse é o 20-20, podia ser o 25 por 25, o 30 por 30, 40 por 40, podia ser o 30 por 50, podia ser o 20 por 40 e assim sucessivamente, tá? Os cortes serão idênticos. Então, por exemplo, se você for fazer o quadro igual eu mostrei ali, que é esse de topo, você vai só encostar e vai deixar aberta essa boca aqui. Se é um suporte, alguma coisa que não vai ter problema ser aberto, o que você vai fazer? É um corte reto. Bom, o corte reto ele é simples.
Você vai tirar a medição que você tem, você vai puxar a trena, por exemplo, até o local que você vai fazer o corte. Por exemplo, se você de uma peça de 50, vamos dizer que os 50 deu aqui, tá? Você vai fazer um risco com a trena. Você vai vir fazer o seu risco aqui. Você vai pegar um esquadro, compre um esquadro de boa qualidade, você vai encostar, mantém sempre o esquadro bem encostado e risca. Aí daqui você vai transferir os cortes, ó, tá vendo, ó? Deixando ele sempre bem zeradinho, ó. Você vai transferir os riscos para fazer corte manual, ó. Sempre bem alinhadinho. Então, você vai riscar todos os lados. Você põe numa morsa ou coloca num cavalete e pode prender com um sargento, um grampo C. Lembrando que todo tipo de corte que você vai fazer... Lembrando assim que todo tipo de corte que você vai fazer, você vai eliminar, por exemplo, esse pedaço aqui. Então você vai tirar o metalon. Se essa aqui é a tua peça útil, lembre-se que o disco não pode nunca ultrapassar da linha para o lado da peça que você precisa, porque senão vai diminuir o tamanho da peça no disco. Então você vai fazer essa marcação e com essa marcação feita, o disco vai ficar do risco para cá. Sempre você vai olhar aqui, ó, encostar o disco vai começar do risco para cá, nunca para o lado da peça, tá? Você prende no cavalete, na morsa, ou pede para alguém segurar, fazer o corte manual. Para o corte manual, para você fazer o corte na policorte é muito mais simples, mas para quem não tem policorte ou não tem a grana, vai começar o seu negócio próprio, compre uma esmelhadeira, pode ser uma pequena, essa esmelhadeira aqui é baratinha, uma esmelhadeira boa, que dá para você começar o teu negócio com calma, para você não investir muito dinheiro. Então, vamos começar a fazer o corte aqui, ó. Eu vou pôr o disco então do risco para cá, não vou pôr do risco para lá. Então sempre tenha calma e mantenha sempre ela no esquadro. Cuidado para não ficar olhando e deixando ela torta. Sempre olhe aqui por cima e sempre atrás da proteção. Nunca faça um corte e coloque a sua face aqui assim, ó, para que se o disco estourar não venha atingir você. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo o corte, ó? Eu estou cortando ela da linha do risco para cá. Então nunca eu corte para lá para não diminuir a peça. Assim a sua peça, olha lá no risco, vai sair exatamente do tamanho que você deixou. Então, esse tipo de corte, ó, é aquele corte para você fazer de topo. Então, você vai encostar aqui, ó, e vai fazer com que ele fique no topo, tá vendo? Então, esse aqui é o corte reto. Vocês viram que é bem simples de fazer. Agora, vamos fazer outro tipo de corte, que é esse tipo de corte aqui, que eu mostrei para vocês ali no começo. Olha lá, que ele fica desse jeito aqui. Vou mostrar como é que você vai fazer ele. Então, o que você precisa fazer para ter a aba? Lembrar de deixar sempre o a mais no metalon para fazer a aba. Por exemplo, esse é 2, então deixa 2 centímetros. Então você vai estar com a sua peça aqui. O que você faz? Um truque fácil. Você pode usar o próprio metalon, colocar aqui, ó, faceando, ó. Ele está faceando aqui, ó. Você faz um risco aqui atrás. Então esse risco aqui, ó, já é o risco que você vai utilizar para você tirar o material. Então nós vamos tirar esse material aqui. Então nesse caso específico, você vai transferir um risco para o lado, ó. Deixa ele bem zerado aqui, ó. Transfere ele para cá. Põe aqui do lado de cá o esquadro. Faça com bastante calma para ficar bem certinho, ó. E você transfere o risco para cá. Então, você colocou aqui, ó, fez a marcação da parte de cima, você vai transferir para fazer o risco aqui. Pena que aqui não pegou, achei que tinha pegado.
Pronto. Então, aqui será eliminado e aqui será eliminado. Então, você não vai fazer o risco na parte de baixo. Nós vamos entrar agora com a máquina aqui, ó, cortando em cima, cortando desse lado e do lado de cá. E vamos deixar essa aba. E aí nós vamos pegar essa peça aqui, virar na morsa e fazer um corte aqui, ó. O corte vai ser feito aqui. Nós vamos virar ela e fazer um corte aqui, para que fique essa aba aqui para o encaixe. Então, vou fazer agora para vocês verem. Então aqui nós temos o corte dos 3 lados e aqui está intacto. Não passo o disco para não passar direto e cortar fora. Agora nós vamos prender aqui para fazer o corte para tirar essa peça. Vira. Então você tem a sua aba aqui, depois você pode tirar com a própria esmerilhadeira ou com a lima e pronto, tá aqui, ó. Você já tem o seu corte com a tampa, tá vendo? Então esse tipo aqui você já deixa essa aba, ó, que legal. Ela já vai tampar para você depois e para você dar o acabamento. Então esse é um dos tipos de corte, né? O segundo tipo de corte que você tem a fazer. E agora vamos fazer o 45 grau manual também. Agora, para fazer o 45, nós vamos usar essa quina aqui, ó. Você vai escolher essa quina, vai zerar exatamente o esquadro bem na quina. Então, esse lado do esquadro aqui, ó, que vem marcado a 45 graus, você vai fazer o quê? Você vai zerar ele aqui, ó. Ó lá. Bem no risco que eu mostrei, ó. E vai fazer o risco aqui, ó. Marcar a sua peça. Você marcou de um lado, na mesma ponta do outro lado, você vai girar o esquadro e fazer a mesma coisa, ó lá. Vai deixar bem na quina, ó, bem no centro e vai riscar do lado de cá. Então você riscou desse lado e desse, agora você vai transferir o risco, lembrando de estar sempre olhando aqui, ó, para ver a reta do risco, ó lá, tá certinho? Faz um risco reto aqui. Então você vai ter o risco reto, vai vir o inclinado e o reto. O que você vai fazer? Prende na morsa e novamente vai fazer aquilo que eu expliquei. Manualmente colocando o disco sempre do lado que vai tirar a peça. O 45 graus é ideal você ter paciência no corte, tá? Muita calma que vai dar certo, dá para fazer um 45 legal. Então vou mostrar para vocês agora. Geralmente nós cortamos, ó, como fica certinho no risco. O risco ficou pro lado de cá. Então eu desço aqui, ó, como referência, vou virar e vou terminar o corte do lado de cá, lembrando de nunca deixar para dentro da peça, sempre para fora. Tá aqui o 45 graus, ó como é que ficou, manual. Então eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Dá uma olhada. Ó. Certinho, tá vendo? Ó, vou deixar bem encostado para vocês verem, ó, que dá para fazer um corte 45 certinho. É só você ter paciência e calma.
com o 45 do esquadro, por isso que você deve comprar um esquadro bom, não pode ser qualquer um. E lembre-se sempre de nunca usar esquadro para bater, vai soldar, não vai bater para quebrar a casca, pelo amor de Deus, o esquadro não foi feito para isso. Esquadro é para você tirar esquadro, nada mais. Então você faz esse tipo de corte, fazendo com que fica perfeitinho para você soldar e dar um acabamento bem melhor nas suas peças. Eu quis mostrar detalhado para vocês o corte, porque tem muita gente aí que já sabe aqui no canal fazer corte metalon, tubo, mas tem muita gente que acaba não sabendo. Então eu estou fazendo esses vídeos bem detalhados do curso, exatamente para que você aprenda praticamente do zero. Quem não é um serralheiro, quem não tem conhecimento, aprende a fazer esses tipos de corte. Então é simples, vocês viram aí, reto, o corte com a aba para tampar a boca e o corte 45 graus. São esses os 3 tipos de corte que você vai utilizar numa serralheria. Então, o que eu quis dizer também com esse vídeo? Uma dica fundamental. Pô, não tem grana, quer começar, tá precisando iniciar nesse ramo, tem esse desejo de entrar no universo da serralheria, que é um universo maravilhoso. Falo para vocês não só porque eu já fui serralheiro, mas porque eu acho linda essa profissão. Com ela você vai criar muita coisa, tanto para você quanto para você ganhar dinheiro. Então, vai começar essas dicas assim fundamentais que eu estou mostrando, uma esmerilhadeira baratinha, que vocês viram ali agora na Morsa. Compre uma amostra, não precisa ser nada caro. Inicia. A dica para vocês é a seguinte: começa com aquilo que é mais em conta para quem não tem condição e devagar você vai trocando seus equipamentos, devagar você vai comprando equipamentos melhores. Se você já tem grana para começar com uma policorte, então manda bala, começa com a policorte, porque a policorte vai facilitar a sua vida. Esse corte manual que eu mostrei de 45 graus, tem que ter calma, não ficar tremendo, sempre estar olhando se a máquina está na posição vertical para fazer um corte legal. Se você ficar muito preocupado, tombar o corpo e começar a deitar ela vai cortar torto. Então a policorte é óbvio, você montou o gabarito ali, você vai naquele gabarito que eu ensinei, que eu mostrei aí para vocês, vai cortando um atrás do outro, isso vai render o seu trabalho. Mas isso para quem já tem uma condição. Para quem não tem, inicia com uma esmerilhadeira, faça-se os cortes. Se você falar, Fábio, mas nem uma esmerilhadeira eu tenho, começa com o arco de serra e a lâmina de serra. Pode fazer manual, como eu já mostrei aqui nas primeiras aulas. Você consegue sim fazer o corte. O importante é você conseguir ganhar o dinheiro, o sustento da sua família, sempre de forma honesta e honrada. Então, meus queridos, se gostaram do vídeo, compartilha para que a gente passe cada vez mais conhecimento. Então, daqui para frente, como eu mostrei, vai ser sempre agora aula prática. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês agora como montar o quadro e todos os macetes para ficar no esquadro perfeito. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.